Algumas mesas foram ficando um pouquinho menores. Gostaria de convidar o professor, o relator aqui. Perfeito. Qual que era a pergunta, professor? Bom, vamos lá. A pergunta aqui é desafiadora, é o que falta para a indústria brasileira. Então a gente discutiu aí fundamentalmente o que levaria a indústria brasileira lá para a indústria 4.0. Eu vou tentar resumir aqui o que foi discutido. Eu acabei, já não sei nem mais o que foi feito na primeira, na segunda e na terceira. Na terceira rodada, mas de maneira geral, a gente falou que falta, de alguma maneira, incentivo para que a indústria evoluísse, né? E esse incentivo aí se daria de várias formas. Primeiramente, a redução da burocracia. Então, se uma empresa ela quer entrar numa linha de fomento, ela tem dificuldade de entrar naquela linha de fomento, ela não tem know-how para entrar naquela linha de fomento, ela precisa de uma expertise até disso, que ela não tem. Isso seria interessante que a gente tivesse uma redução de burocracia para facilitar a vida da empresa para ela inovar. Também, no tocante à importação, se a empresa quer inovar fazendo uma melhoria no parque industrial dela, ela tem dificuldade de importar, além das dificuldades das amarras burocráticas, é caro isso, né? E isso dificulta o investimento das indústrias brasileiras. O custo do dinheiro também foi levantado como um problema, e a ideia de importar também, a gente poderia fazer uma tropicalização e incorporar tecnologia na indústria brasileira com essa importação. Falou-se também de incentivo para startups, né? Em alguns países a startup tem regime fiscal diferenciado e incentivo de maneira geral na inovação. Falou-se, por exemplo, de uma possibilidade de fazer a universidade parte da integração de novas tecnologias dentro da empresa, e aí isso incorporaria tecnologia para a universidade e a empresa teria um incentivo por conta disso, né? Um outro fator que se falou bastante é a falta de competitividade da empresa brasileira, né? Ela teria que melhorar a competitividade para chegar lá na 4.0. Essa competitividade poderia ser melhorada de várias maneiras, mas o que se destacou aqui foi principalmente a questão de as equipes brasileiras serem enxutas, a escala ser baixa e a produtividade ser baixa. A produtividade da equipe brasileira ser baixa. Discutiu-se principalmente na questão da produtividade brasileira, teria que fazer uma mudança cultural na equipe brasileira, atuando aí fundamentalmente na mudança do regime de trabalho, a pessoa se dedicar mais ao trabalho, ter menos conversas, menos reuniões improdutivas, ser mais objetivo, ser mais motivado, e naquele corpo técnico que está entrando na indústria agora, ter uma ambientação mais rápida também, fazendo isso de preferência integrando com as universidades, para que o estágio, o work experience, uma visita técnica pudesse trazer para o aluno já uma vivência empresarial, e na hora que ele entrasse na empresa, ele já tivesse essa vivência empresarial, uma ambientação do aluno. Falou-se também da dificuldade da formação dos alunos, que os alunos estão se formando com a capacitação já antiga, que ele deveria se formar para o futuro do mercado e não porque o mercado está executando, eventualmente. Falou-se também uma questão de que o empresário deveria ser mais arrojado, se vitimizar menos, reclamando falta da estrutura do governo, e ser mais ativo, mais proativo, né? Comentou-se também que em alguns países o governo tem estrutura de fomento à inovação, então o próprio governo traz uma estrutura que o empresário pode se apoiar, pode se usar dessa estrutura para ele conseguir aderir a um programa de inovação. Isso aqui foi comentado, que até um membro da mesa falou que a empresa dele faz isso como um serviço, e surgiu a ideia de que isso fosse incorporado também nas universidades, para a universidade trazer essa solução para as empresas. Foi muito comentado que as empresas hoje pensam muito em curto prazo, ela está mais preocupada com a sobrevivência
do que com um pensamento estratégico, e por conta disso, então, ela investiria em menos tecnologia. E que, eventualmente, um programa como o Inovaral poderia tirar a empresa da zona de conforto e fazer com que ela visse um alvo para ela seguir, e isso traria um objetivo para ela no sentido de inovação também. Falou-se da universidade, da parceria universidade-empresa como uma solução, né, de trazer uma integração entre universidade e empresa para que trouxesse tecnologia para dentro da empresa, capacitasse melhor o aluno também, e o aluno mais capacitado melhoraria a produtividade da empresa também quando ele fosse trabalhar na empresa. E aí a universidade teria esse protagonismo aí na busca pela inovação dentro das empresas. Falou-se também aqui na questão de melhorar a eficiência do corpo técnico, tá? No sentido de que teríamos que ter uma agenda comum, aí, uma agenda até interna da empresa, mas uma agenda comum também com a universidade, para que essa cooperação fosse mais efetiva e que a gente pudesse trabalhar em longo prazo, em processos aí criativos com objetivos de longo prazo, para que a empresa se adaptasse nos tempos aí da universidade e a universidade conseguisse suprir a demanda das empresas no tocante à inovação, né? Falou-se também da questão da cultura do erro, que o brasileiro ele não tem essa cultura de permitir-se errar, e que essa intolerância ao erro não permite que o brasileiro invista em inovação, porque o percentual de sucesso de uma ideia inovadora eventualmente é baixo. No tocante à competitividade, falou-se também da questão de que os encargos no Brasil, de alguma maneira, prejudicam a nossa competitividade. O homem-hora no Brasil acaba tendo alguns encargos altos, mas não são tão abusivos, e, de maneira geral, o brasileiro tem uma homem-hora mais baixo do que o europeu, por exemplo. Mas que a gente tem outros entraves, por exemplo, a matéria-prima do Brasil eventualmente pode ser mais caro do que fora, e isso piora a nossa competitividade. E que uma solução para a gente atuar na competitividade poderia ser a capacitação do brasileiro para melhorar o treinamento, para melhorar o uso da homem-hora, voltando naquela questão de produtividade baixa do nosso corpo técnico. Falou-se também da questão de globalização, que o fato da empresa brasileira estar isolada, usando muito o mercado local, ela ela não tem a obrigação de alçar o produto dela numa qualidade internacional, e como ela não tem essa preocupação de levar o produto numa qualidade internacional, ela não tem a preocupação de inovar e de desenvolver a tecnologia dentro da empresa. E, por fim, bateu-se na tecla da mudança cultural como sendo a solução para que a gente evoluísse, vamos dizer assim, a empresa brasileira, que seria, vamos dizer assim, não teria aquela vitimização de que o governo é que tem que fazer isso, e sim a empresa tem que se protagonizar nesse sentido de mudar a cultura da empresa. E aí, mais uma vez, a capacitação seria, o treinamento aí seria o mote para que a gente mudasse essa cultura interna. Muito obrigado. Lembrando que todos esses dados eles vão virar um relatório que vai ficar disponível dentro do site da universidade. Então, professor. Boa tarde a todos. A pergunta aqui dessa mesa foi como formar o profissional do futuro, tá? Então eu vou tentar sintetizar de maneira mais rápida que o Calil, porque muito que o Calil mencionou a gente abordou aqui, tá? Então, basicamente, como formar esse profissional a universidade, que foi, nos 6 grupos que foi sintetizado, é que o aluno, a universidade tem que se aproximar mais da indústria, tá? Como fazer isso? Através de intercâmbios, estágios, aulas práticas, trazer o empresário para dentro da universidade para ministrar alguma palestra técnica, né? Fazer convênios. Uma questão também que foi abordada é a legalidade disso, né?
mas chegou à conclusão que há possibilidades, como desenvolver TCCs, projetos de mestrado e doutorado, e as questões legais conseguem se solucionar através de patentes, né, convênios e convênios de cooperação. O que mais aqui? Esse profissional foi muito debatido aqui também, a questão, o aluno tem muita teoria, né, ele sai da universidade com muita teoria, mas não consegue transformar essa teoria em prática. A questão também de gestão, tem disciplinas que promovam façam com que o aluno tenha uma visão mais multidisciplinar, tá? Então esse profissional teria que ter um leque mais aberto. Tem mais aqui. Em síntese, esse profissional, né, que até foi levantado aqui em uma frase bem curta, ele teria que saber uma linguagem de programação, ler um sensor e interpretar esse sinal com uma grandeza física, tá? Então esse seria mais ou menos o resumo, essa síntese do que foi discutido aqui. Complementar até o depoimento aqui, esses dias no projeto do Think Tank, do projeto Resgate, saiu ali fora. Teve o depoimento de um grupo de alunos dizendo que daí, justamente a gente está fazendo esse encontro de executivo, empresário, junto com o aluno, desenvolvendo um projeto, um protótipo novo. Eles, poxa, esse tipo de situação a gente devia poder viver na classe de aula também, né? Então, quanto tem a se acrescentar quando a gente começa a colocar esses dois times juntos, né? Muito bem. Então, passando aqui para a próxima mesa, professora, qual que é a pergunta? A pergunta é: como a universidade pode apoiar a indústria? Hoje a gente teve aqui uma dificuldade inicial, porque a gente sempre voltava e olhava quais eram as dificuldades que se tinha, por que não dava para apoiar a indústria, né? Porque estava meio travado o sistema. Mas, enfim, eu tentei resumir assim, tudo que esse pessoal falou, foi muita coisa. Depois vocês podem vir aqui na mesa ler, que tem umas boas ideias desenhadas e escritas aqui também. Mas eu coloquei aqui que para apoiar a indústria, a primeira questão é que nós deveríamos ir procurar a indústria, né? Não esperar apenas que ela viesse nos procurar, né? Esse era um aspecto. O outro, então, é um clássico, né, que seria desenvolver tecnologias e auxiliar a resolver problemas técnicos através de projetos corporativos, mas também trabalhar em pequenos projetos, sejam eles preventivos como corretivos, através de consultorias e agilizando desenvolvimentos, uma vez que no dia a dia, quem está lá só na indústria e não tem alguém de fora, acaba ficando travado, apagando incêndio. Então, você está junto com a universidade está lá apoiando, e aí está forçando o cara, vamos resolver esse problema, vamos, senão vai deixando sempre para o dia seguinte. Tá? De lá, também uma outra questão de como é que a universidade poderia apoiar, é através de laboratórios abertos, ou seja, onde que, de repente, empresas menores, indústria menor, pudesse, né, também usar alguns dos laboratórios nossos aqui, mas aí também surgiu o problema, cuidado com a propriedade intelectual e com não ser um executor apenas, né? Quer dizer, a ideia era realmente ser vantajoso, né, a questão dos laboratórios tanto para a universidade quanto para quem está usando, mas de forma não assim, prestador de serviço apenas, né, mas realmente ajudar em desenvolvimento. E aí que surgiu, deixa eu ver o que mais aqui. Isso aqui se repetiu várias vezes, que a gente pode ajudar a universidade, uma vez que a gente tenha claro aqui qual que é as competências que existem na universidade. Então, é necessário fazer o mapeamento das competências e associar isso a um escritório, por exemplo, de transferência de tecnologia, um hub, onde que realmente exista um lugar, um escritório, tá? Para receber demandas e também vá fazer oferta, né? Onde que a indústria saiba quem procurar, onde procurar, porque muitas vezes também, mesmo que a indústria viesse procurar alguma coisa, não sabe o que a gente faz aqui e não sabe com quem falar. Então, ter realmente isso bem formalizado. Tá? E um outro aspecto foi realmente indo na questão lá do que o Kleber falou,
sobre a formação dos nossos alunos, para que seja realmente uma formação que atenda a indústria e não só a academia, né? E isso podia ser feito através de interação com os estagiários, sabendo o que são os problemas que estão acontecendo lá, tendo um feedback das próprias empresas, né? E veio agora no último grupo aqui uma sugestão de que deveria ter assim, alguma forma de que tem os problemas da indústria e tem os alunos para fazer TCC. Mas, de novo, voltamos para a questão de que a gente pode apoiar, mas temos que ter mecanismos bem regulamentados para fazer isso. E, por último, o que a gente colocou aqui também, auxiliar a indústria para a transformação digital, também através das nossas competências. Sem dúvida que haver um marketing maior entre empresas e universidades, quanto mais um puder contar para o outro o que pode fazer, a gente vai encontrar os caminhos e as conexões. Muito bem, passando aqui para o próximo grupo. Professora, qual que é a pergunta? Boa tarde. Como aproximar a universidade da indústria? Então, bom, os problemas sempre foram levantados, diversos, já foram colocados em diversas outras mesas. Eu quero, na verdade, falando ali, então, propriedade intelectual, não vou mais falar disso, isso também foi uma questão discutida, e está mais burocrática aí. Vou falar um pouco sobre algumas propostas, então, que foram feitas aqui para essa aproximação acontecer. Então, essa questão de mapear competências, de novo, foi colocada aqui, mas além desse, então, a universidade buscar as indústrias, ela ir atrás das indústrias, mostrar suas competências, mas além disso, então, da universidade fazer uma cartilha, onde nessa cartilha, então, tivesse dizendo quais são as formas da indústria, e a universidade poderem trabalhar juntas, Então, em termos de como contratar um bolsista, como eu poder fazer um projeto conjunto, ter isso, todas essas informações e que isso possa ser feito em ampla divulgação nas empresas, para que elas possam saber como procurar a universidade. Falando em que ela pode fazer com a universidade, surgiu também a questão, a empresa quer fazer um projeto com a universidade, quem procurar na universidade? Então surgiu a ideia, se fosse possível, de ter uma pessoa como se fossem as relações públicas, da universidade, mas que na verdade, vamos dizer assim, de uma forma, o hub hoje que começou aqui, na universidade aqui, está um pouco com essa função, Então, a ideia é justamente essas empresas poderem contatar alguém aqui dentro da universidade e essas pessoas, então, direcionarem os trabalhos, os projetos, enfim, para quem for da área, dependendo da questão. Fazer programas de mestrado e doutorado, esses alunos estarem dentro das indústrias, foi uma outra questão levantada. Então, eu ter programas de mestrado e doutorado diretamente desenvolvidos totalmente dentro das indústrias. Uma outra ideia que surgiu foi de se fazer eventos estilo pregão. Então, na verdade, eventos, Falando disso, esse evento aqui foi um evento elogiado, então, como um primeiro passo para essa aproximação acontecer. Além disso, então, outros eventos que se chamaram, enfim, que foi colocado aqui como pregão, mas que a ideia, então, justamente é ter um primeiro momento onde as empresas vão vir e vão apresentar os seus problemas e vão estar apresentando para professores e alunos, enfim, e aqueles que se interessarem, que acharem que podem estar contribuindo ou participando de um projeto, vão poder se conversar depois, e vice-versa, as universidades também podem trazer o que elas estão pesquisando, que elas estão precisando de ajuda ou de recursos, e as empresas que se interessarem também, podem estar conversando. Então, para ter esse tipo de conversa, talvez mais focado realmente em possíveis projetos conjuntos. Uma outra sugestão foi ter, por exemplo, e daí eu não conheço o regulamento da universidade, não sei até que ponto isso é possível, mas em algumas universidades no exterior existem cadeiras optativas, que são ministradas por pessoas da indústria. Então, essas pessoas da indústria vêm e ministram essas cadeiras optativas, bem específicas, em geral, dos cursos,
E que dessa forma, na verdade, as pessoas da indústria estão vindo mais para dentro da universidade, assim como estão também conhecendo o universo, e fazendo mais contatos aqui. Também surgiu a ideia, né, de disciplinas que sejam focadas para projetos específicos em empresas. Enfim, né, na verdade, nesse ponto exatamente existiram, na verdade, em algumas rodadas ainda existiram diversas discussões em relação a isso, em relação até que ponto, pela questão do timing, enfim, do tempo que a indústria tem para resolver um problema, do tempo que a universidade, né, se propõe para resolver um problema. Então, em diversos momentos se colocou que se não tem um incentivo financeiro, muitas vezes eu também não vou poder cobrar do aluno, e como eu tenho uma transição muito grande de alunos, né, e os professores todos que estão aqui sabem disso, uma rotatividade muito grande, ele vai querer fazer outra coisa, não vai querer mais fazer aquilo, e às vezes a gente tem esse problema também, né? Mas também foi uma ideia, né, então, de eu ter uma disciplina com um projeto mais prático voltada para isso, e que então seja feito contato com essas empresas para fazer esses projetos. Levar o aluno para fazer um passadia, ou enfim, né, e daí aí tem que ver realmente questões de legislação em relação a isso, para que eles conheçam. Tem também questões de visitas técnicas, querendo ou não, que também auxiliam nessa aproximação, né? Surgiu também a ideia do Ciências Sem Fronteiras, né, Universidade de Empresas, mas no sentido das empresas, então, terem, né, uma quantidade de bolsas aí que elas possam estar oferecendo. Na verdade, isso hoje mais do que a gente vai ver acontecendo em termos de estágio, né, mas poderia acontecer de forma mais técnica, né, voltada mais para um assunto mais específico que ela queira estar resolvendo. Então, enfim, outras coisas assim em termos de aproximação, por mais que a gente queira fazer aproximação entre instituições, e que seja o nosso principal objetivo, no fim das contas sempre vai partir isso de pessoas, né? Então, muito aqui do que foi conversado foi que essa aproximação, no fim, vai acontecer de pessoas de diversas instituições, e que isso tendo o mecanismo de fazer de uma forma sólida, pode virar algo maior. Então, né, sei lá, empresas, né, com empresas grandes, enfim, com convênios grandes com uma universidade, mas que são passos que não vai, em geral, não é uma coisa grande de uma hora para outra que acontece, começa sempre com pessoas que iniciam esse processo. De maneira geral, era isso. Obrigada. Se a gente olhar um pouquinho para trás, parecia ser impossível uma universidade estar dentro de um parque empresarial como esse. Isso se tornou realidade porque houve bom senso de ambas as partes na construção de um futuro. É o que tem que acontecer. Essa história, essa ideia, por exemplo, de relações públicas, eu acho fantástico. Às vezes pode-se construir um ótimo caminho através das fundações. A universidade pode ter as suas travas, mas às vezes elas podem ser destravadas através das fundações. Então passamos aqui para a próxima pergunta, professor, qual que é ela? Boa tarde. A pergunta é: como o poder público deve participar em relação à universidade e indústria? Então, a gente discutiu várias possibilidades, né, que foram levantadas, que através o poder público poderia incentivar, né, em forma de incentivo fiscal, um benefício fiscal, né, as grandes empresas, né, ou pequenas empresas, no sentido de projetos em conjunto com universidades. As fundações e agências de fomento também poderiam estar possibilitando projetos a fundo perdidos para as pequenas e médias, pequenas e micros empresas, né? Daí foi relatado alguns exemplos na comunidade europeia que já promovem esse tipo de iniciativa. Discutiu-se também que as normas de projetos em parceria universidade e empresa, atualmente elas têm muito burocrática, então deveria se rever a regulamentação para facilitar mais a questão de projetos em conjuntos, né, para que ambas as partes, universidade e empresas, elas se sentem seguras, porque hoje em dia
a questão, fazer um projeto um projeto universidade-empresa, mas ambas as partes às vezes sentem uma insegurança, né? No sentido de discussão de propriedade intelectual, que cada universidade tem uma certa política, né? E assim a empresa ela se sente um pouco receosa de estar fazendo esse tipo de projeto. Discutiu-se também do governo possibilitar a questão de os alunos da universidade fazerem mais estágios nas empresas, além dos alunos possibilitar também algum mecanismo que o professor pudesse interagir mais dentro de uma empresa, como acontece em alguns países, né? Com isso daí a interação universidade-empresa seria mais facilitada também. Outra ideia, outro ponto que foi discutido, a questão das pós-graduação, mestrado e, por exemplo, a gente tem um mestrado profissional que a métrica de avaliação é a mesma do acadêmico. Isso daí meio que prejudica um pouco projetos que poderiam ser mais de pesquisa aplicada. Isso daí deveria também ser revisto para que pesquisa aplicada contasse, né, para o professor e possibilitasse o engenheiro de dentro da empresa estar dentro da universidade fazendo uma pós-graduação em um problema aplicado na empresa, né? E de ser menos burocrático a questão do documento formal que ele tem que entregar ao final do mestrado, né? Alguns mestrados profissionais possibilitam um simples relatório da pesquisa. No Brasil tem alguns casos assim, né? Mas muito pouco, tá? Outro ponto também que foi discutido um planejamento de uma maneira mais geral, pensando em regiões do Brasil, onde projetos em conjunto de universidade e indústria poderiam estar sendo levados para o desenvolvimento daquela região, né? Então foi citado que a China também tem esse tipo de desenvolvimento e que no Brasil o governo poderia estar incentivando esse tipo de parceria, né? Da mesma maneira, foi levantado que, às vezes, tem alguns editais possibilitando que a empresa acesse algum fundo do governo, mas não tem continuidade. Então, isso daí é meio ruim para a empresa, porque, às vezes, está finalizando um projeto, mas ela vê que o recurso humano que ela tinha executando esse projeto, ela não vai poder mais contar quando finalizar esse projeto. Então, não tem uma continuidade desses projetos. Seria interessante ter uma continuidade maior, né? E também foi comentado que poderia ser também revisto, né, a questão de num projeto de pesquisa ou quando o estudante está fazendo a pós-graduação, ele poder acumular tanto uma bolsa de mestrado como uma bolsa de uma pesquisa de uma empresa, que poderia estar incentivando, né, a pessoas a estar desenvolvendo projetos em conjunto, tá? E foi comentado também que o governo poderia foi comentado que tem algumas iniciativas do governo onde existem a informação das competências que algumas universidades possuem, só que não é muito divulgado. Então, poderia também criar um mecanismo, né, mais fácil de divulgação dessas competências para aproximar a indústria da universidade. No geral, seria essas questões. Muito bem. Sem dúvida, aproximar a pesquisa aplicada, né, e trazer os incentivos públicos para que isso possa se tornar um meio legal, né? Quanto mais o professor de universidade experimentar o que é a demanda da indústria e vice-versa, mais soluções vão ser criadas, né? Vamos à última pergunta então, professor. Boa tarde. A pergunta é como é a indústria do futuro.
Então, rabiscamos aqui. A indústria do futuro, ela vai ser uma indústria conectada, né, com as pessoas, com os clientes e conectada com as outras indústrias, aberta e envolvida com a sociedade cada vez mais. Tá? Outro ponto que a gente viu, né, é a questão, por exemplo, da gestão das pessoas, das software skills, nessa nova indústria. Então, cada vez mais as indústrias também vão ter que estar preparadas para isso, para fazer a gestão das pessoas, dos colaboradores, e também a gestão com os clientes. Né? Então, questão de Big Data, até pelo fato de estar conectada, IA e BI também. Tá? Então, todo esse conjunto de informações alimentando essas indústrias. Por conta disso, né, a customização acaba sendo um papel bastante importante, né, nessa indústria aí do futuro, saber como customizar esses produtos ou serviços. Né? Então, a indústria do futuro ela vai ter que quebrar paradigmas, ela vai ter que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, talvez uma Siemens fazer uma conexão com o Embraco, que aparentemente não tem nada a ver nos negócios, e isso daí gerar novos negócios, né? Quem sabe a gente vai ter fábricas de fábricas, né? Onde eu posso alugar lá uma linha de produção verde e assim por diante, tá? Muito também baseado em que os problemas do futuro eles vão ser cada vez mais interdisciplinares. E isso daí também motivado por um outro ponto que a gente discutiu, a questão da necessidade de fazer inovação em parceria com outras empresas, né, com startups, universidades, outras entidades. O outro ponto que nós colocamos, né, por conta desse cenário, é reduzir cada vez mais a burocracia, ser cada vez mais ágil, porque também o ciclo de vida dos produtos está cada vez mais reduzindo. Tá? Um outro ponto que a gente colocou, a questão da sustentabilidade, né, dos mais diversos aspectos, pensar, né, na linha de produção, claro, mas pensar que os produtos a gente tem que pensar cada vez mais no ciclo de vida aí dos produtos. Tá? Nisso daí a gente tem que pensar também que a forma de produzir, né, ela vai mudar bastante. A gente pode estar produzindo uma parte do produto lá dentro da casa do cliente. Com isso daí também a gente vai ter que rever a relação aí com os clientes, né? Facilitar, por exemplo, o processo de mudança. Tem uma questão, né, que é questão bem técnica, que é a questão, por exemplo, de indústria 4.0, digitalização, cada vez mais a simulação do processo dos processos aí de engenharia, né, a verticalização, a virtualização, isso daí também vai fazer parte da indústria do futuro. E por final, né, a gente só discutiu isso daí, mas outros grupos discutiram, né, que é a questão de que a formação do profissional ela tem que ter essa visão da indústria do futuro, e isso daí muitas